Nossa. Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Estamos aqui para mais uma prosa do Gerais Podcast. Podcast realizado pela Bem Dizer, marca que eu e o Leonardo somos sócios, marca de moda com identidade mineira. E eu já vou dar o gancho para você, Léo. Tem cupom nesse episódio? Sim, senhor. Gerais Podcast, 15% de desconto em todo o site, que é? Bemdizer.com.br. Eu tenho certeza que vocês vão entrar lá e vão achar um trem bonito que vocês vão gostar e vão usar igual a nossa convidada que o Léo vai apresentar ela agora. Boa. O papo hoje é com a Dani da Depil. Tenho certeza que ela é conhecida assim. É a Daniele Van Straten. Falei certo? Falou. É fundadora da Depilection, que é uma rede de franquias de depilação e cuidados com o pelo, com mais de 91 lojas, com presença internacional. Assim, vamos fazer só um parâmetro aqui. Nós temos 4 lojas, Breno. Já estamos ficando careca já. Imagina, 91. Seu cabelo tá ficando branco. Nosso cabelo tá caindo. E aí? Com 91 lojas deve ser um esforço muito, muito grande, mas muito gratificante. Até porque não se constrói isso da noite pro dia. É fruto de bastante, um trabalho bastante dedicação e um trabalho muito bem feito. Para começar tudo, primeiro, obrigado pela presença, Dani. A pergunta mais importante do dia é: você é filho de quem? Primeiro, obrigada por esse convite. Eu sou filho da minha sócia, minha mãe, que andou comigo nessa jornada aí, nesse sonho chamado Depil. Tem 27 anos, 91 lojas em 27 anos. É importante falar isso. É, exato. Não é da noite pro dia, como eu disse, né? E tira um pouco da ansiedade de quem tá ouvindo também, que a gente tem muito empreendedor que escuta a gente, né? Que é uma jornada realmente, é uma história. 27 anos, pô, é quase a nossa idade, né, Léo? Não, tô brincando. Vou pensar no horizonte. É muita coisa, é muita coisa. E, né, estamos animados, muito animados realmente para conversar um pouquinho e aprender. A gente não gosta de falar essa palavra de aprender, que é um bate-papo, mas eu tenho certeza que o caderninho vai voltar mais cheio do que já tá aqui, Dani. É. Ô Dani, 27 anos então, era outro mundo. Então eu acredito também que o início do que é hoje era também outro modelo de negócio. Como é que começou essa história toda aí? Talvez com a sua mãe, que você falou de sua sócia, né? Como é que foi isso tudo? A minha mãe era professora e ela, um pouco cansada do sistema de educação no Brasil, resolveu empreender abrindo um salão de beleza. Ficou responsável pela área da depilação e ela chegou a uma conclusão que não tinha, naquela época, uma cera depilatória boa. É mesmo? Todas eram muito agressivas. E a experiência de depilar há 27 anos atrás, na verdade, 27 não, porque a fábrica começou em 83. A gente está falando de quase 40 anos atrás, né? Ou mais até. Então, era realmente uma tortura. A depilação era um agregado do salão de beleza que ficava no cantinho que sobrava e representava tipo 5, 10% do salão. A gente trouxe isso para a porta da frente, transformou isso num negócio especializado para poder mudar essa experiência de depilação aí. E essa foi a nossa jornada ao longo desses 27 anos. Mas acredito que foi um desafio muito grande para ela descobrir uma fórmula de cera, desenvolver uma técnica para poder começar a mudar essa experiência. Não, eu estou impressionado com isso mesmo. Assim, ela conseguiu perceber justamente que a experiência era ruim. Aí, muito por isso, era responsável por pouca participação no faturamento, como você disse aí. Então, tinha mais coisa ali que envolvia isso. Aí depois entendeu que poderia ser a cera, desenvolveu cera e trouxe para frente, no caso, para dar destaque para o serviço. Desenvolveu a rede de franquias como canal de expansão do produto através da prestação de serviço. Minha mãe é foda. Que legal. Então, para poder vender o produto. Exato, no final das contas era isso. Caramba! Genial. E nesses 27 anos, para entender um pouco da timeline, quando que foi essa virada? E começou com o produto e depois para a porta da frente, né? Que você falou que... Os 27 é só serviço. É só o serviço. Tem uma história aí para trás da fábrica, entendi. Que começou na cozinha da minha casa, enfim... no fogão ali mesmo, descobrindo a fórmula. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa e a minha mãe estava toda chapuscada, assim, não tinha cílio, não tinha mais cabelo. Falou, mãe, o que foi isso? Ela falou, eu joguei um álcool aqui e o negócio explodiu. Explodiu na cara dela.
Então foi desse jeito e sem recurso, sem onde buscar esse recurso, né? Porque não tinha crédito para isso, a gente não tinha na época. E, enfim, com dinheiro de um potinho de cera, ela ia lá, comprava matéria-prima, fazia mais 2, às vezes descontava no agiota antes de fazer o produto, emitia a nota fiscal, descontava a nota, emitia o boleto. Eu acho que tem muita gente que nem vai saber o que eu estou falando aqui, mas era assim, gente, você vendia sem vender. Você às vezes emitia a nota fiscal para conseguir o dinheiro, para comprar matéria-prima, para poder fazer o produto, para sair para vender, para quitar a dívida que você tinha feito. Olha que loucura. Alavancando tudo, né? E isso aí nós estamos falando de 80 e tantos, 90 já. Mais ou menos essa... 83, 84, 85, por aí. Aham. Me lembro que aí ela recebeu um pedido da Mesbla. A Mesbla era uma grande rede que tinha aqui no Brasil, assim, que foi um pedido que a gente não sabia nem nunca tinha visto a quantidade de produto que tinha que fazer. A família inteira virou produzindo cera, porque a multa por não entregar no prazo era maior do que o dinheiro que a gente ia receber. E aí foi o primeiro pedido, realmente. Ela teve que sair da cozinha e fazer um puxadinho no fundo da minha casa para poder atender esses pedidos. Olha que legal. E a fábrica se mantém até hoje. Eles são fornecedores hoje. Balneário Camboriú. Legal. Acho que muita gente vai perceber aqui, pelo seu sotaque, você tem o ai ali do Nu que tá na camiseta, mas você não é daqui, né, de BH. Tenho a cidadania honorária de Belo Horizonte. Gostei. Portanto, eu fui adotada Exato. e aceita. Eu sou uma mineira de fato. Eu tenho dupla cidadania. Do país, Minas Gerais? Isso aí. De Santa Catarina. Santa Catarina? Isso. Legal. E a fábrica é lá? É lá. Qual que é a cidade? Balneário Camboriú. Ah, Camboriú, você Isso. falou, desculpa. Pô, mas ela já falou, ela tem um aizinho ali, tá vestindo lá no bem dizer ali. Acho que já é um Explica pra horário. gente, Breno, o que significa nu? O Nu, ele é uma abreviação, né? Que a gente começou com Nossa Senhora. Aí depois foi o Nu Senhora. E aí chegou no Nu, né? Porque mineiro gosta de encurtar as coisas. Mas o bom de história que realmente da dupla, Dani, é esse aqui. Eu falei certo, Léo? Certíssimo. Certinho. Ô, Léo, mas diz que tem uma diferença entre o nu e o nu. Exatamente, que esse aí é o nível de problema, de periculosidade, culminando no Ni. Então, quando é Ni, é porque o pau quebrou. É mesmo? Nori no Ni. Todo mundo me pergunta quando eu visto essa camiseta. E aí eu explico isso, mas eu quero enriquecer o meu discurso, a narrativa. E isso foi uma discussão, inclusive, para construir essa estampa aí, que a gente colocou 3 U's, né? A gente ficava nessa, é com um U, 2 U's, 3 U's, mais que isso, né? A gente chegou no meio termo. É igual, pergunta dessa, não tem nem como falar que não é mineira, não. Assim, já é raiz, já. E como é que foi essa vinda para BH? Aí você contou um pouquinho aqui antes pra gente, acho que é legal, a gente falando de empreendedorismo, de sociedade, como que você veio pro lado de cá? Falar uai e comer pão de queijo. Então, quando a minha mãe começou a fazer a cera, como eu te falei, a gente não tinha recurso para vender para supermercado, esperar 30, 60 dias, ou farmácia e etc. Então, a gente precisava vender à vista. E aí, as feiras ao longo do Brasil inteiro foram uma opção para nós. E eu, com 15, 16 anos, saía para vender os produtos mesmo. Era uma embalagem, até hoje é uma embalagem de aquecimento em micro-ondas, então a gente saía fazendo feira, ensinando as pessoas a se depilar em casa, esquentando micro-ondas, e você faz o seu autocuidado em casa. Então eu rodei o Brasil inteiro, de norte a sul, fazendo feiras, e numa dessas feiras eu parei aqui em Minas Gerais, conheci meu ex-marido, me apaixonei e resolvi vir morar aqui. Simples assim. Então, Minas realmente encanta, hein, bicho? Do nada, você gosta de feira. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu até caso, mas eu tenho que levar a Depil comigo. E ela tava nascendo. E aí ela falou, tá bom, então você vai para Minas, leva a Depil, cuida dela lá, que eu cuido da fábrica aqui. E assim a gente foi durante muito tempo na nossa trajetória sócias, ela cuidando de uma frente e eu cuidando de outra. E assim, será que você tinha noção do mercado de Belo Horizonte, da região, uma coisa assim? Ou nunca foi sobre algo regional, sempre foi expansão maior? A gente tinha uma visão muito boa do mercado nacional. Por causa das feiras, a gente entendia
qual era a necessidade, qual era a demanda do mercado. Quando a franquia começou a acontecer, e a gente precisava aprovar um ponto, por exemplo, em Belém, em São Luís, em Salvador, em Fortaleza, eu conhecia tudo. Já sabia que... Eu já sabia onde é que era bom, onde é que não era bom, e isso ajudou muito. Isso para a franquia é, assim, crucial, né? Sim. Pra franquia física, digamos assim, né? Quando você veio pra cá, já tava rolando, então, já tinham franquias rodando? Não, tinham Ainda as não. feiras. Tinha as feiras. Mentira, tinham 5 lojas no Brasil quando eu vim para Belo Horizonte. Entendi, todos Mas franquia. era uma em Belém, uma em Manaus, não tinha loja em Belo Horizonte. Entendi. E pensando, você já até contou um pouquinho, né? Talvez tinha essa dificuldade financeira de expansão, realmente de crédito e tudo isso. Foi o principal motivo para vocês terem escolhido realmente esse modelo de franquia? Acho que sim. A gente queria escalar rápido, queria estar no Brasil todo. E para você administrar uma loja de bio, é importante estar presente na operação, né? Porque prestação de serviço, a gente está falando de gestão de pessoas. Então, O cafezinho, o cheiro do café. Pode passar, moça. O seu... Tô esperando. É o seguinte, eu pego aqui o meu café, já tomei 1 litro hoje já. Qual foi a pergunta mesmo? Se foi a principal, né, decisão e, assim, quais foram as outras também que levaram vocês para esse modelo de franquia e não loja então, própria? A gente vê no franqueado um empresário parceiro que tem os mesmos objetivos que a gente de fazer o negócio dar certo. Então, não é diferente de um gerente. Ter um gerente lá em São Luís, ter um gerente lá em Belém, ter um gerente em São Paulo, para a gente não fazia muito sentido, porque a gente queria realmente um pensamento de dono. E aí o franchising ele veio como uma opção muito boa, porque a gente também não tinha recursos para investir em todas essas operações próprias e através do franchise a gente teria esse pensamento de dono em cada uma das lojas. Ô Dani, eu gostei disso aí. Será que a gente consegue destrinchar mais por que dessa necessidade de pensamento de dono no sentido e não do gerente? Porque eu até falo muito com o Breno sobre isso também, que eventualmente um gerente bem remunerado e com performance, né, ele vai também criar essa visão de dono, né, de certa forma. Mas acho que você quer dizer que tem além quando a pessoa é efetivamente um sócio, né? Eu acho, até porque você escolhe o franqueado não só pela competência dele de realizar as coisas, como a gente escolhe um gerente. Você escolhe um franqueado, principalmente no nosso caso, pela semelhança de valores. A Depil, ela tem muito mais do que um negócio que deve dar lucro para se sustentar e se perpetuar. É sobre transformação de pessoas, é sobre valores. E aí, identificar isso no franqueado e ter esse franqueado direcionando a equipe, inclusive o gerente, faz todo sentido. Porque não é só sobre uma remuneração variável, sabe? Entendi. São aquelas habilidades que não estão ali tão mensuráveis, mas que elas vão ali criar cultura, ou então perpetuar a cultura que vocês criaram lá atrás, talvez, né? A gente tem gerentes nas nossas operações, uma inclusive começou como gerente na loja da Savassi, hoje ela é minha sócia, que a gente identificou ao longo do caminho essa sinergia, mas eu vejo que operar 80, 90 lojas nesse formato seria muito difícil, porque imagina, tem 5.000 clientes passando pelas nossas lojas diariamente. Diariamente? Diariamente. Nossa, nu! Se a dúvida era essa. Então, eu acho que tem o pensamento do dono ali, ter o gerente para estar na execução do dia a dia, você consegue manter um olho no peixe e outro no gato. Uma visão a longo prazo e uma visão ali da operação de curto prazo, entende? Entendi. E esse perfil, né? Além dos valores que você comentou, tem, claro, competências, mas os valores são os principais. Essa questão de realmente a pessoa ser um empreendedor e não ser um investidor, ela pesa para você? É porque a gente já estudou vários canais de expansão, franquia é um deles, e muita gente falava assim, cara, pro seu modelo, você precisa de alguém que vai estar vivendo o negócio. Se você pegar um investidor que vai só colocar a grana e contratar um gerente, cara, isso você faz. Você arruma crédito ali, você faz. E o que você tem essa visão? O negócio da Bio é muito parecido com o de vocês nesse sentido, porque a gente precisa de uma pessoa realmente que se motive pelo algo a mais, por essa transformação que a gente gera nas pessoas, não só
pela rentabilidade ou pela lucratividade do negócio. Então, o investidor, ele está muito mais preocupado, na nossa visão, tá? Não existe certo ou errado, Claro. mas é no que eu acredito. Eu acho que ele está muito mais preocupado em comparar se o que ele está ganhando nesse negócio está dando mais ou menos do que a renda fixa aplicada do dinheiro dele, ou do que ele está construindo com esse negócio. E já o empreendedor, não. O empreendedor, ele tem sonho, ele quer transformar a vida das pessoas. Lógico que ele precisa de lucro, e o negócio tem que dar esse lucro para ele viver e viver bem, né? E todas as pessoas poderem crescer com o negócio. Mas vai além disso. Depois do lucro vem o quê? Eu acho que o empreendedor tem essa diferença. Entendi. Tá bacana. Esse perfil do franqueado, vocês divulgam isso na hora né, do processo de contratação, de fechamento de negócio? Assim, é divulgado ou é uma coisa mais interna, estratégica suas? Tem sido mais interno, mas você acabou de me dar uma boa ideia, Né? Aí você já fala, se filtra, você, né? se você tá nesse... se encaixa... Eu gostei. Olha, inclusive, cria- quem estiver vendo aí, né? Já entra lá no CRM delas, lá no site, deve ser pelo site, primeiro cadastro. já. Exatamente, pelo site. Já fala o site aí pra galera, depois a gente coloca... É thepillAction.com. Boa, Depil com Y, né? Isso. E pensando... Você Né, sabe por que The Pill Action? Não. Porque é The Pill, ação, Aham. né? E Y, porque o meu nome tem Y. Então a gente resolveu escrever o The Pill de depilação com Y. Olha. eu não tinha pagado o action aí de ser depilação, não. Depilação. Porque quando a gente começou lá atrás, não existia atendimento sem hora marcada. Era tudo com hora marcada. Então foi... Eu costumo dizer que a gente nasceu como uma startup, numa época que nem existia startup, mas foi exatamente igual. Não tinha, e a gente lançou isso no mercado. Inclusive, nas primeiras lojas, os franqueados questionaram bastante, porque o mercado trabalhava com hora marcada, porque o cliente queria hora marcada, e ao longo do tempo isso passou a ser o nosso maior diferencial. Mas o ação tem a ver com agilidade, tem a ver com o seu tempo. Então, o Depil ação tinha que ser sem hora marcada. Muito legal. Muito legal. Isso é um tipo de coisa que, às vezes, na época, vocês não tinham tanta clareza quanto tem hoje, né? Mas que tava ali nascendo, foi né? se validando. Exato. Era só uma intuição, Aham. mas que deu super certo. Pois Aliás, intuição é um negócio que... Caramba, eu, por mais que eu tente ser racional, eu falo assim, nossa, toda vez que eu segui a minha intuição, deu super certo. Às vezes não é só sobre o 2 mais 2 são 4. Exato. A gente vive isso diariamente, né, Bruno? Como é que tá a sua intuição aí, Léo? No momento tá borbulhando aqui com as coisas também, que deixa até... Tem um detalhe também, talvez você, com sua experiência, até consiga destrinchar. A intuição, ela também gera uma certa ansiedade, né? Até que ponto eu vou errar fazendo isso, até que ponto eu vou acertar, né? E aí acho que a existência dessa ansiedade te faz buscar a racionalidade, né? Que é tipo assim, então vamos lá, vamos botar aqui no papel, fazer o número, porque aí o número valida e reduz a minha incerteza, Mas às né? vezes o número não valida. Se a gente fosse validar o modelo de negócio há 27 anos atrás, a gente não tinha saído do papel. E mostrar que não vale a pena. Não, era inacreditável, porque até então depilação era 5, 10% de um faturamento de um salão de beleza que não pagava nem a conta do aluguel. Olha isso. Aham. Como é que você ia validar um modelo de negócio assim? As pessoas chamaram minha mãe de louca, de maluca. Uhum. Falaram que ela não ia durar nem 3 meses com esse negócio, porque não existia essa cultura. Mas a inovação está aí, quando você antecipa a demanda. Uhum. Olha que louco. Então, como é que você vai fazer o racional se é uma crença? Exatamente. É quase uma fé. E você não consegue sustentar naquele momento, né? A diferença do louco pro gênio é que eles são diferentes. É que um teve resultado, né? Um funcionou. O outro só foi louco. Né? E a semelhança, Mas eles dois com são certeza inovadores. o gênio teve muito de louco. Exato. Até ter o resultado, os dois são loucos, né? Exato. Eu tô lendo o livro, eu acabei agora, na verdade, chama Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, né? Que a gente fala muito que empreender é tomar a decisão, né? A gente tava até conversando aqui antes. Qual foi a frase que você usou, que eu achei genial? Não tem pão de queijo toda hora saindo do forninho? Não tem? Porque Isso. porque o pessoal entra na minha sala querendo uma decisão a cada 5 minutos. E tem hora que eu falo assim, gente, eu não sou padaria. Eu não tenho pão quentinho toda hora. É isso aí. Eu posso... como é que fala? Como é que fala? Entendi. Quando eu pego de uma pessoa...
Pode. Posso Apropriadíssimo. Vamos falar cobrar pão de royalties, queijo. hein? Isso é boa, né? Porque, Putz, falar de royalties com a franqueadora. e aí é isso, é tomar decisão toda hora, né? E acho que tem decisões que é o que você falou, é muito feeling, acreditar naquilo ali. Não que a outra decisão desse errado, né? Você poderia ter ido ali e dado certo também, mas a empreender principalmente em expansão, né? Que a gente tem 1000 possibilidades, é realmente enfiar a cara ali e fazer acontecer, porque se a gente for ficar pensando poderia ter feito assim, esquece, já o trem já passou. Quando a gente ouve sobre franquia, a gente ouve muito sobre expansão. É um termo que acho que sempre quando a gente conversa com colegas nossos que são franquias, né? Que tem empresas de franquia, é sempre disso, é sempre essa busca pela expansão ali, né? Tem sempre um time de expansão, aí separa a expansão da operação, né? Como é que funciona esses setores e as estratégias, assim? A gente chama a expansão de novos negócios, porque ela cuida também de novos modelos hoje, né? E eu costumo dizer que tem a expansão horizontal e a vertical. E a vertical é mais importante, na minha opinião, do que a horizontal. É importante você fazer crescer a sua base de franqueados bem, em faturamento, em ticket médio, em tudo, do que só o número de lojas. E se você expande o número de lojas e fecha o mesmo número de lojas, não valeu a expansão, né? Verdade. Então tem muita gente que você vê, abriu tantas lojas, mas fechou quantas? Então, é sobre essa qualidade de abertura que eu acho que a expansão deve se preocupar, e a gente trabalha muito isso lá na Depil. E a área de operação, que a maioria das pessoas coloca como operação, na Depil a gente chama de S&OP, que cuida de sales, de produto e de operação também, porque de ponta a ponta. Então, eu tenho uma área que cuida tanto do produto que vai ser vendido na loja, quanto da forma como esse produto vai ser vendido. Entendi. Venda para o cliente final, né? Que não venda de novas franquias. Uhum. Interessante essa expansão vertical, né? É muito sobre saúde também, acho que do negócio. E aí, no caso, tem 2 negócios da forma, né? O negócio do franqueado, né? Uma unidade ou algumas unidades que a pessoa tem, que ela tem que ser saudável, e a franqueadora como toda. Né? E eu acho que o indicador legal também é saber qual a média de operações por franqueado. Uhum. Porque uma rede saudável tem mais de uma loja por franqueado. Porque se o franqueado está satisfeito, ele abre mais loja. Né? É verdade. E você tem esse indicador assim, divulgável? Tem, lá na Depil é 2,5. Nossa! Caramba! E isso é... Rapidinho, desculpa. 2,5 quer dizer que muitos têm uma, né? A pessoa começou ali e tal. Só que então a pessoa tem que ter 4, né? Caramba, que legal. E a maioria são em locais diferentes ou na mesma cidade? Na mesma cidade. A nossa operação precisa do olhar do franqueado todo dia. Você não consegue administrar uma loja à distância. Isso é um ponto importante para negócios, né? Empreendedores que estão assistindo a gente, pensar também, cara, não são modelos de negócio, né? Quando a gente traz para o nosso e olha interior, ou até quando eu vou conseguir ter 2 lojas em Divinópolis, por exemplo, que envolve também essa decisão de expandir por franquia, expandir em loja própria, e até locais que eu vou abrir franquia e locais que você loja própria, né? O dela tem mais... Não é mais fácil, não. Acho que parece que eu tô sempre colocando o nosso como difícil, né? Lógico que não. O seu mercado, ele é muito interessante, assim, muito grande, né? Porque a gente vê pela quantidade de concorrentes que você tem, né? São muitos. E... Hoje o oceano tá vermelho, já foi azul. Já foi azul, né? Já. Pra vocês, exatamente, né? Exatamente. Vocês foram lá na indústria azul, né? Exato. Uhum. Era bom demais. Mas agora, então, a forma de diferenciar vai ser o quê? Qualidade de serviço? Né? O que mais? Atendimento? Quais são os pontos ali? A qualidade do serviço, atendimento, a experiência que a gente proporciona na Depil e o nosso portfólio, que é exclusivo. A gente se tornou especialista em pelo. É a única rede que eu conheço que é especialista em pelo. Que nós começamos lá atrás com a cera, né? Com um canal de expansão, que nem a gente já falou, do produto. Mas hoje, ao longo dos anos, a gente percebeu que o consumidor estava mudando de comportamento, a tecnologia estava chegando. Então, hoje a gente tem luz pulsada, laser, cera, depilação com linha, design de sobrancelha, alongamento de cílios, micropigmentação, lifting de cílios. Então, assim,
coloração de pelos, é uma infinidade de coisas que você pode fazer com pelo, que vai além de tirar o pelo. Uhum. Porque hoje não é mais sobre tirar, hoje às vezes é até sobre colocar. A gente está analisando sobre implante de pelo na sobrancelha. Ó, genial. Inclusive, acho que é um mercado pulsante, né? Pulsante. Dá pra ver muitas mulheres têm essa questão, vai caindo, vai fininha, né? Sim, exatamente. Muita gente, inclusive, já fez. Agora eu vou entrar numa questão que foge um pouquinho do tema aqui, mas é importante para mostrar o quanto vale você ir num lugar especializado. Eu tenho muitas pessoas que chegam na loja falando: nossa, eu depilei tudo na área íntima e agora eu queria ter pelo. Ó. E não tem mais jeito ali, não dá para fazer implante. Então, quando chega uma cliente querendo depilar tudo em alguma área, ou um cliente, às vezes, querendo fazer a barba toda, a gente tem especialistas nas lojas que conversam com esse cliente explicando qual a repercussão disso no futuro, para ver se a pessoa realmente tem certeza se ela quer tirar tudo e se é definitivo. Porque é que nem uma tatuagem. Pior, né? A tatuagem você pode tirar, o pelo você não pode colocar. Uhum. Então, às vezes a gente indica, por exemplo, uma luz pulsada para axila, porque a cliente tem a pele manchada, a luz pulsada trata a pele e o pelo. Um laser na virilha e uma depilação com cera na perna, porque é um triatleta e não pode ficar sem tomar sol todos os dias. Então, esse olhar 360 para o cliente, só a Depil tem. Isso tem valor, hein? Porque se você for no mercado de nicho que tem só depilação a laser, é claro que ele vai te vender a depilação a laser. Se você for fazer cera, no lugar que só tem cera, é claro que ele vai te vender. Então, assim, esse olhar genuíno para aquilo que é melhor para o cliente, só a Depil Action tem. Ó, que legal. E acho que isso, inclusive, é um argumento para venda de franquia ótimo, né? Nossa senhora. Que aí o franqueado... Franqueado? É, né? O dono da franquia ali vai falar, opa, tem uma coisa diferente aqui, e aí... Você falou que empreendedor vê um propósito além dos números, talvez encaixe com esse propósito aí, né? Encaixa muito com a verdade, né? É a verdade em tudo que a gente faz. A gente procura ser coerente em tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente tem uma frase que anda com a gente durante muito tempo, que é o faz bem para você. Uhum. Se não fizer bem para todos os nossos stakeholders, numa negociação com o fornecedor, por exemplo, a gente não sangra o fornecedor. A gente olha a relação de ganha-ganha. E assim com o franqueado, assim com o cliente, assim com o colaborador, assim com tudo. Então, isso nos direciona nas tomadas de decisão. E alinhar isso com o franqueado é uma coisa que, se você não tiver os mesmos valores, se torna impossível ao longo do caminho, né? E a Depil tem outra proposta de valor que é muito importante, que eu acho que engaja mais ou a mesma coisa do que essa que a gente acabou de conversar, que é sobre o desenvolvimento de pessoas. A maioria das nossas 1.500 colaboradoras são primeiro emprego. E eles não tinham o conhecimento de depilação. Então, elas entram sem nenhum conhecimento para dentro de casa e a gente faz todo o processo de capacitação. E a pessoa pode, inclusive, ter um plano de carreira dentro da própria Depil, onde ela pode entrar como uma auxiliar de limpeza, se tornar uma depiladora de cera, depois uma designer de sobrancelhas, depois uma extensionista de cílios, depois uma micropigmentadora ou uma aplicadora de serviço tecnológico. Que legal. Então, formação inteira interna? Sim. Que isso. Então, vocês têm uma empresa de formação, sim? Sim. Ah. A gente tem uma área dentro da Depil, você até conheceu, né, Pedro? Sim. Chama Unidaf, Universidade da Depil Action Franchise. Uhum. Tem um estúdio lá de gravação, onde a gente grava os nossos vídeos para capacitar a rede, faz aula ao vivo com a rede inteira, de forma continuada. Legal. E o curso online faz muito sentido, né? No final tem uma loja, você faz um vídeo, né? E depois tem como vocês testarem o conhecimento, faz um... Né? Sim, tem uma prova, essas coisas. a pessoa ganha um certificado, tem as visitas também nas lojas, né? Que os nossos consultores de campo fazem. Os nossos franqueados, eles aprendem a depilar, homens e mulheres, aprendem, coloca de fato a mão na massa. Tem que ter, ué. E aí, de novo, o investidor não está disposto a aprender a depilar. Sim. Né? Tem que arear caneco, tem que limpar a loja, tem que fazer tudo. E isso é legal, que a gente teve a oportunidade de conhecer uma das suas franqueadas, que é a Dani, Dani também, né? A do BH Castelo, ali do Castelo. Acho que é Dani também. E sem te conhecer, né, e trazendo até esse feedback dela, ela falou exatamente isso. Falou, cara, um dos diferenciais realmente da Depil é a estrutura de capacitação que dá. Porque até numa das nossas conversas anteriores, né, a gente fala que franquia é marca, com certeza, mas é muito além, né? O processo, é o treinamento, é o acompanhamento, que
imagina a gente. Se a gente não tem isso em loja própria, imagina numa franquia, né? Que muitas vezes é a distância. Então, imagino que seja um diferencial realmente esse desenvolvimento que vocês têm, esse olhar de desenvolvimento, né, com o franqueado. E é um aprendizado contínuo, né, de todas as partes. Eu brinco que eu cresci junto com os franqueados. Eu comecei esse negócio, eu tinha 20 anos. Então, a gente cresceu junto, a gente aprendeu junto. E quando erra, conserta, reconhece, fala, pessoal, vamos lá, vamos todo mundo junto. Então, vamos ajustar aqui o trajeto de novo. Eu acho que o que não pode perder é a relação de confiança. Ela sustenta tudo. Onde há confiança, há tolerância. Então, se em algum momento tiver um desconforto na relação, o que vai existir é normal. Vai até a loja, olha no olho de franqueado, conversa com ele, resolve, um papo reto, resolve tudo. Que legal, eu achei ótima essa frase. Você até notou, né? Aqui. Onde há confiança, a tolerância. Ao mesmo tempo que isso é um valor importante, também é um dos maiores desafios como franqueadora, essa gestão de franqueados, gestão de... Pô, você tem muitos sócios ali, né, locais, né? Sócios, né? É isso mesmo, é sobre isso. Eu acho que o desafio é crescer sem perder essa essência, né? Ou, por mais que ela exista dentro de você, como mantê-la viva em todos os pontos de contato da sua marca. Certo. Porque a gente estava falando mais cedo, né, sobre o racional, a intuição, e aí você vai crescendo, você vai criando departamentos, você vai criando processos, você vai contratando pessoas, e esse é o meu maior drama. Como é que eu faço os valores da Depil, o propósito da Depil, esse fazer bem, esse desenvolvimento de pessoas, esse básico bem feito, que é o atendimento ao cliente, esse olho no olho, esse sorriso quando o cliente chega. Como é que eu faço isso não se perder ao longo do caminho? Isso é difícil mesmo, né? A gente sabe disso, com proporções menores já é difícil, né? Imagina no seu. E no seu também entra, né? Pessoas novas com mais frequência, né? Assim, acho que o negócio é muito mais... Você tem que ter um fio mesmo ali pra pessoa entrar e agarrar, né? E alimentar isso, né? Todo dia. Exato. Você tem exatamente isso que eu ia te perguntar, né? De rotinas que você vê como essenciais. Sei que deve existir 1 milhão, mas as principais que você fala, seja uma reunião mensal que você tem com todos os franqueados ou com o seu time, né, administrativo, o que você vê como essencial para garantir isso aí? Como essencial, estar em campo. Visitar as lojas aqui de Belo Horizonte toda semana e rodar as lojas no Brasil, conversar com os franqueados, conversar com os colaboradores, entender a dor deles e trazer isso para o meu time poder transformar em plano de ação para resolver, ou até às vezes a gente enxerga uma oportunidade na dor e cria um novo serviço ou um novo produto. Então, acho que como eu tenho essa essência do negócio muito aflorada, estar em campo é uma rotina que não pode faltar. E ao mesmo tempo também, você talvez já tenha alguma coisa estruturada para que outras pessoas do seu time façam algo análogo, para não ficar só na sua figura? Sim, o meu time todo roda. Esse ano a gente rodou praticamente quase todas as lojas. E a gente sempre fala isso, né? O famoso TBC, tirar a bunda da cadeira. Eu acho que quando você vai ganhando em estrutura, né, de time e vai capacitando aquele time para começar a pegar um pouco disso que você faz e ir lá e resolver, escutar o pessoal, ajuda muito. De verdade, esse ano eu nem fui. Quem foi o meu time. Pois é. E isso já foi muito, muito legal. Mas ano que vem eu quero voltar aí. O famoso tempo, né, do empreendedor ali, que às vezes é raro, né? E a gente sabe, e acaba perdendo realmente... se perdendo realmente nessa loucura do tempo e deixando de lado coisas que não podia, né? Eu falo por mim até em questão de loja e de acompanhamento que às vezes na correria deixa de lado e se perde. Acaba sendo um equilibrista, né? Não dá para fazer tudo o tempo inteiro. Aí a gente escolhe umas coisas durante um tempo, abre mão de outras e assim... Mas tem que ser também, né? Senão tem que ir definindo prioridades ali, né? E a prioridade não quer dizer que é melhor, mas aquele momento precisou mais ação, né? E lá no início, Dani, assim, pensando aí, é quase uma consultoria. O que você mais sofreu nesse caminho para deixar realmente esse modelo de franquia redondo? O que você falaria pra gente? Fala, meninos... Se pudesse elencar uma?
Uma, duas, pra não deixar ela ser muito difícil, porque eu imagino que deve ter um tanto de B.O. Mas falando com alguém que, né, estuda modelos de expansão como a gente na BNZ. Eu acho que o nosso maior desafio é acertar no tempo e espaço o modelo de negócio ideal, né, para você surfar a onda do momento. Então, por exemplo, como é que eu faço a transformação digital acontecer a tempo de surfar essa onda de e-commerce, por exemplo, né? Porque quando você tem 91 lojas, é muito legal, você tem uma estrutura e tal, mas você se transforma num paquiderme, no sentido de que qualquer movimento é muito lento. Quanto eu era ágil, que eu tinha uma loja, 2, 3, 40, que eu falava com os meus franqueados todos os dias, eu era rápida. Eu conseguia me movimentar rápido. Não, agora a gente vai fazer isso aqui. Agora, com 91 lojas, é mais difícil. Você tem que comprovar que aquela tua ideia dá certo. Você tem que envolver todo mundo, você tem que engajar, você tem que buscar recurso, você tem que viabilizar. E a responsabilidade é maior. Então, eu costumo dizer que na medida que a empresa vai crescendo, a sua cadeira vai crescendo, a sua responsabilidade vai crescendo também, porque um erro, uma aposta errada vai fazer muita gente perder dinheiro, né? Então, é muita responsabilidade. Aí você pensa muito mais, será que é a hora de lançar produto? Será que a rede está pronta? Minha dor. Não, a rede não está pronta, eu tenho que melhorar os PDVs de loja. Revisa a arquitetura, revisa o posicionamento de marca, lança nova marca, até todo mundo fazer obra, e todo mundo está com PDV, se passaram 5 anos e ainda não conseguiu lançar produto. Por exemplo. Nossa. Entendeu? E foi muito bem explicado que eu fui entrando na explicação, fui pensando, imagina mais trem. Já lança produto. Não adianta lançar produto, o franqueado não tem onde expor, não tem onde pendurar a sacolinha para entregar o produto para o cliente, tem que pensar em tudo isso, muda toda a arquitetura de loja. O próprio serviço, né? Você vai implementar um serviço novo, são quantas pessoas têm que ser treinadas, né? E capacitar e validar para depois para o cliente final. Talvez algo radial é possível, né? Em alguns casos, né? Você começa nas capitais, ou só, sei lá, só BH, depois vai expandindo, só franquia nível 3, não sei se existe isso. Mas você sabe, vocês produzem essas lindas camisetas que, aliás, eu sou fã, eu sempre que viajo levo de presente. Trem bom. Tenho muito orgulho. E vocês sabem que a escala é importante para você se tornar competitivo. Então, hoje, para a gente desenvolver alguns produtos, eu preciso que a rede inteira esteja comigo. Senão, eu não consigo eu vou lançar um produto e vou me queimar no mercado, porque eu não vou conseguir preço competitivo. Então, é melhor esperar para vir todo mundo junto. Nossa, é mesmo isso. Eu não tinha pensado dessa forma. E ao mesmo tempo, se você, vamos supor, você lança uma coisa muito boa, regional, aí tem um concorrente do lado que já começa a acelerar um pouco mais que você nisso, enfim, né? Não tem nem como eu lançar algo regional. Não tem como lançar um hidratante regional. Você tem que soltar tudo mesmo. Caramba. Mas assim, faz a gente pensar. Mas acho que isso é, inclusive, oportunidade, né? Putz, como é que eu vou acelerar meus próximos lançamentos? Sei lá, enfim, né? Claro que não é fácil, mas é uma possibilidade. E ao mesmo tempo, nós estamos falando isso porque você é grande, né? Então, tem os prós e contras de ser grande, né? Sim, sim. E eu tenho mais uma pergunta de novo, né, dessa parte mais de dúvida. Faz depois conserta ou conserta depois faz? Pensando na expansão para a franquia. Eu acho que depende muito do perfil de quem está à frente daquilo que a pessoa dá conta. Meu perfil é mais conservador, então eu prefiro consertar e depois fazer. Mas não quer dizer que é certo, né? Eu acho que, no fim, tudo isso é para a gente ser feliz. Então, se alguma coisa tirar o seu sono, não faça. Ótimo ponto. Bom ponto. O difícil desse ponto é você conseguir identificar ao longo do sono perdido, né? Faz parte do processo, tá tirando meu sono e tá errado. Acho que às vezes perder o sono faz parte. Mas quando você torna isso um hábito, vira um vício e isso não é legal. Né? Não faz bem pra você. Não. Lembra? Não faz. Então não faz. Esse slogan é muito bom. Esse slogan dos seus é muito legal. Que conecta em várias camadas com todos os stakeholders aí, né? Muito legal. Eu tenho a impressão também, né? Pegando esse gancho, que acho que o André Gifone, ele é diretor de marketing da Araújo. A gente entrevistou ele aqui.
ele disse que eles eram corredores de maratona, não eram de 100 metros rapidão, né? E acho que vocês têm muito disso. Esses 27 anos estão, né, pautando isso aí. E quando é assim também, você pode ir tendo esses direcionamentos, né? Faz bem pra você, conserta depois faz. Outras franquias um pouco mais, né, sprint, pode fazer diferente, eventualmente. Até porque tem negócio que precisa escalar rápido, porque senão eles são facilmente copiados. Exato. Né? Vamos pegar aí o exemplo da Smart Fit. Smart Fit é uma academia que tem tecnologia. Qualquer um pode ir lá e fazer, implantar. Então, se eles não escalassem muito rápido, eles não iam conseguir a força de marca que eles precisavam para ser quem eles são hoje. Então, a estratégia tinha que ser essa. Exatamente. Eu tava pensando nisso. Tem alguns modelos de franquias que eu gosto muito. E, inclusive, até tipo uma pergunta para você depois sobre os mercados que são mais aderentes a franquias, né? O seu é um óbvio, né? De depilação, de pelo. Tem muito de alimentício. Eu e o Breno, a gente fala muito. Então, açaí. Um que eu gosto muito é a franquia de nanica, né? De torta de banana, banoffee. Eu acho que lá... Ali na Praça Marina de Jesus. Exato. E eu acho, assim, muito genial, porque é um produto, de certa forma, simples, né? Só que único. Sim. Né? A fórmula ali, enfim. E depois escalou rápido. Eu acho que esse é o exemplo disso. Você tem que... Beleza, você começa testando assim, mas já testa rápido, já com um plano de já criar um bomba. Beleza, não chega aqui não, porque já tem umas barreiras maiores. Esse é um exemplo assim, né? O nosso negócio, no modelo em que ele nasceu, foi muito difícil copiar. Uhum. Tanto que a gente nadou no Oceano Azul durante 10, 15 anos. Por causa da capacitação, treinar o franqueado e manter a equipe treinada com turnover baixo não é um desafio fácil. É muito difícil. O que escalou rápido agora foi a tecnologia. O laser que entrou e conseguiu escalar rápido, porque não depende de mão de obra, depende de uma máquina boa e uma profissional que já vem pronta de mercado para aplicar. Então, isso conseguiu escalar rápido. Uhum. Mas o nosso modelo de negócio completo não escalou. Tanto que só existe nós até hoje no mercado. Verdade. Se você consegue abraçar a tecnologia, aí já é você se diferenciando, você, né, criando novos canais, né? Legal. E você já começou lá atrás, né? Que eu conversei um pouco com você, com um processo mais redondo. Porque eu imagino o que você falou agora. Imagina você mudar hoje um processo de 91 franquias. É um negócio maluco, né? Então, pelo menos os processos já tinha ali realmente definidos. Já, a gente sempre, modéstia à parte, a gente sempre foi muito bom nisso, assim, entender bem o processo, desenhar esse processo e replicar. Eu acho que esse é um grande ganho de quem compra uma franquia. Se você consegue operar bem aqueles processos, com certeza você vai ter sucesso. Uhum. E acho que também é um indicador bom da pessoa criar mais uma, né? Já sacou rápido ali. Eu mesmo entendi e consigo fazer igual, né? Porque o maior trabalho está em justamente você manualizar tudo isso. Uhum. E você construir todos esses POPs, você construir essa cultura. Então, quando você já pega isso e você é bom nessa replicação, tem um amigo meu que é multifranqueado. E aí, ele fala que um monte de gente chega para ele e fala, por que você não se torna franqueador? Ele fala, né, porque o ser humano tem disso, né? Acha que sempre o próximo passo é o melhor. Eu tô noivo, eu tô feliz pra caramba, então vamos casar. Aí estraga. Não, gente, tá brincando. É muito bom, tá? Mas é isso, é sobre não necessariamente o próximo passo é o melhor. Você entender o seu tamanho, você entender o seu superpoder e se colocar nesse lugar, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Então, esse meu amigo que é multifranqueado, que tem 80 operações, ele fala, eu descobri que eu sou muito bom em replicar modelo de negócio. Eu sou bom nisso, e é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E tá tudo bem, eu vou ser franqueado, eu vou ser o melhor. Mas eu vou continuar sendo multifranqueado, eu não quero ser franqueador. Esse lugar não é meu. Legal. Então, o superpoder de uma franqueadora é de criar algo, um processo, ou um produto, né, ou os dois, e depois manualizar. Manualizar, manter a visão de futuro e o relacionamento da rede para que esse negócio se renove, se reinvente a todo momento. Dentro do manual. Dentro do manual. Até porque, se você não está dentro de uma franquia,
você vai ficar tão consumido com a operação do dia a dia que você vai perder a visão de longo prazo. E aí é o papel do franqueador ter essa visão estratégica do longo prazo para estar tirando o curto prazo da zona de conforto o tempo inteiro, para que os dois possam avançar. Entendi. E quando os dois alcançam essa maturidade e entendem que um é um sucesso graças ao outro, e juntos eles são bons, aí a gente chegou num nível de maturidade entre franqueado e franqueador legal. Saquei. Onde um não quer engolir o outro, e sim crescer com o outro. E eu acho que um benefício para quem tem loja própria, tipo a gente, é testar e validar nas suas lojas próprias. A gente está com 4. Então, se eu começar a olhar as minhas lojas próprias como loja própria, mas, e se fosse franquia? Deixa eu simular aqui como é que vai ser o processo. Vou ter um gerente responsável lá, e vou entender com ele rotinas, financeiro. Deixa eu simular se fosse franquia, se o custo de produto fosse esse aqui. Que aí você consegue realmente, tem essa loja modelo que tá rodando bem, vou pegá-la de Aí exemplo. Você contrata 3, 4 gerentes, aí você apanha durante um ano, aí você descobre qual que é o perfil do gerente ideal, aí você descreve quais as competências que ele tem que ter, e você entrega isso para o franqueado, e o franqueado acerta de primeira. Olha que legal. Mas ele tem que entender que você apanhou um ano para chegar naquilo ali. Ou mais, né? Ou mais. Exato. Essa relação aí, eu acho que agora que ficou mais claro. Gostei disso aí. Realmente é um no longo, puxando o curto alimentando o longo. E essa troca contínua. Uhum. E o Léo falou de indicadores, né? Pensando você como franqueadora, além, claro, de margem, faturamento, tem alguns que você olha assim e fala, eles são importantes de eu acompanhar, de indicadores do franqueado? Para a gente, o fluxo de atendimentos é muito importante, o ticket médio e o turnover. A gente mensura o turnover das lojas porque a qualidade da minha mão de obra está diretamente ligada à manutenção do nosso time. É caro treinar, a pessoa tem um tempo de E aprendizagem. ela fica boa mesmo depois de 4 meses. 4 meses? 3, 4 meses. Olhando friamente, é até rápido, né? Pensando tudo da longevidade de uma loja, mas... E na complexidade do Você serviço. tem turnover de 6 meses, ferrou, Mas né? você tem um franqueado, por exemplo, que não retém a mão de obra, eu tenho um atendimento que pode ficar comprometido. Uhum. Além dos custos, a gente conversou com o pessoal da Solids esses dias, tem muito empresário que desconsidera o turnover e quando vai ver, só custo de contratação e custo de demissão, de treinamento, joga essa margem lá no... Inclusive, eu uso a ferramenta da Solids lá Aí, da ó. Mônica para tudo. Para as lojas próprias, para o franchising. É indicador diário para a gente em programa de desenvolvimento individual, etc. Que legal. Muito bom, super indico. Vamos trocar figurinha depois, a gente, A gente já tem implementou, né? Tem que melhorar muita coisa, mas já viu o potencial que é a ferramenta. Interessante, você e a Mônica são perfis parecidos, assim, né? Assim, de certa forma, vocês têm uma liderança bem... Presença também. Interessante porque você falou, tipo, Solis da Mônica, né? Então você Porque associou. eu fiz o scale-up da Deva com ela. Legal. E a gente acabou se tornando E eu sei a Danda de Pio, né? Já queria essa coisa, interessante isso. Mas e aí, pra quem franquia, é interessante. Aqui tem pulso, tem a pessoa, né? Tem uma referência. Sim. Gera mais cobrança pra você como pessoa, né? Talvez. Sim. Mas quando você sustenta isso, é muito positivo, né? Cara, aproveitando que surgiu o nome da Mônica aqui, e aí é pra gente isso, que acho que valida a ideia e dá um gás muito, muito grande. Quando eu conheci a Dani, ela já conhecia bem dizer, usava os produtos e foi, assim, uma conversa sensacional ali na CDL. E ontem eu postei uma coisa, né, da questão do TCC de uma funcionária nossa, que teve o tema da bem dizer, e a Mônica comentou, cara... Torço demais por vocês, o produto é sensacional, a ideia é sensacional, vocês vão longe. Então, quando a gente olha assim, né, acho que é muito esse feeling do empreendedor. Cara, é intuição também, tem que ter essa intuição reforçada com motivações ali para pensando em expansão, pensando em decisões, que ajuda muito nisso tudo que a gente está conversando na tomada de decisão. Empatia também, né? Eu acho, assim, que a gente tem as mesmas crenças. Vocês, a Mônica, eu. Então, acaba que você se identifica. Eu me identifico com vocês. Vou acompanhar vocês por onde vocês forem, porque eu gosto de vocês. Eu acho que a Mônica acabou criando essa empatia também, e eu por ela, e ela por mim. Total. E aí a gente vai como uma comunidade se fortalecendo. Isso é muito legal. O franchising, ele tem muito disso. Eu atuei durante 10 anos como diretor da ABF. E esse give back, assim, de você
devolver aquilo tudo que você recebeu de empresários mais maduros, é uma cultura muito forte no franchise. A gente vai ter agora, em outubro, a convenção da ABF, que acontece em Comandatuba todos os anos. E eu me lembro da primeira convenção que eu fui sei lá, deve ter uns 15 anos. Eu fui com um caderno, eu sentava do lado do Tom, da Spoleto, e falava, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Do McDonald's, como é que você faz isso? Oi, dá licença, eu sou Daniele da Depil. Quem é Depil? Não, a Depil é um dia de depilação e tal, mas me diz uma coisa, como é que essas consultoras de campo trabalham como? E eu andava na convenção, o pessoal falando disso até hoje, com o meu caderninho, fazendo as minhas anotações e trazendo os meus para-casas. E todos sentavam e explicavam pacientemente como é que funcionavam os processos. Que legal. Então, é sobre isso, sobre A troca, né? essa troca, né? E você criar manter isso, né, para os seus franqueados também, né, mostrar que é assim, cria essa comunidade, né? São dois canais de comunidade ali que estão interligados e boa parte, talvez, do branding, Depil Action, vai crescendo, nem crescendo, vai criando barreiras para os outros, né? Vai sendo difícil de você conseguir ficar equivalente, porque a própria comunidade se engrandece, né? Exato. E essa rede de relacionamento te faz mais forte, né? Uhum. Porque eu posso não conhecer todo mundo, mas eu conheço quem conhece todo mundo. Verdade. O que eu achei bem legal até aqui desse episódio é que a gente foi nesse modelo de franquia. Mas quando eu pego tudo que você falou, que a gente falou, é totalmente replicável para quem decide seguir com loja própria. É que essa questão de acompanhamento de indicadores, treinamento, foco em pessoas, em processo, porque seja franquia ou seja loja própria, tudo é rede, né? Você tem que realmente... Ou licenciado também. Tem. É um outro formato, é um outro modelo. Licenciado é quando você abre uma sua e usa só os você produtos. licencia a sua marca para outra pessoa, por exemplo, e ela não tem tanto compromisso com os padrões e ela não está regida também pela lei de franquias. Então, é uma coisa mais superficial. Você licencia a marca para outro. Entendi. Basicamente, a marca. Não é atendimento, não é processo, não é treinamento. Entendi. E aí, talvez ele vai comprar seus produtos também, né? Aí vira um... pode ser produto ou serviço. Mas essa decisão, inclusive no CDL, uma vez eu até dei uma palestra sobre isso, sobre o que é mais indicado para o meu negócio, né? Se eu cresço licenciando a minha marca, se eu cresço fazendo franquia ou se eu cresço com loja própria. É a pergunta de $1 milhão. É difícil. É difícil, mas depende também do perfil de quem está à frente da ideia, do modelo inicial, porque para você crescer com franquias, você tem que ter uma gestão mais compartilhada, por exemplo. Você tem que estar disposto a ouvir, você tem que estar disposto a construir junto, você tem que estar disposto a criar uma relação de parceria. Se você é um empresário mais autocrata, que você não quer saber da opinião do outro, você quer fazer o que você quer fazer, pronto, acabou, né? De cima para baixo, aí, cara, você vai apanhar muito a franquia. É melhor crescer com loja própria, entendeu? E licenciamento eu não sei falar muito, porque eu realmente não conheço muitos modelos de negócio assim, mas eu acho que é um compromisso menor com o atendimento e com a marca, e você só licencia a sua marca e o outro vende. Também é uma opção. E em termos de mercado, existem alguns com mais aderência à franquia mesmo? Você consegue elencar alguns assim, além do seu? Eu acho que tudo que o sucesso depende de atendimento, franquia é legal. Porque você consegue realmente garantir uma qualidade de atendimento maior. E isso é uma coisa treinável e manualizável? Sim. Manualizável? Sim. Se o franqueado tiver os mesmos valores, sim. Legal. Produto também é muito legal com franquia, né? Acho que depende do sonho grande. Tem questões do produto também, ele ser aderente a uma escala, ser escalável, né? Então,
entender até onde você quer ir. Eu acho que é um ponto muito importante também, com aquele produto, com aquele negócio. Quando você cresce com lojas próprias, a tua lucratividade é maior no negócio, né? Porque eu vou ter 100 lojas, minha lucratividade na Depil Action, a gente fala de 20% de lucratividade mês. Então, se eu tivesse 91 lojas próprias, eu teria 20% dessas 91. Vamos supor que nem todas as 91 vão ter essa saúde de dar uma lucratividade de 20%. Mas não assim, tendo de 50% a 20%, eu teria um faturamento muito maior do que o que eu tenho hoje com 6%, que é o que eu recebo de royalty. Então, matematicamente, eu ganho mais dinheiro com loja própria. 3 vezes mais quase aí. Né? Só que não é só sobre isso. É sobre você conseguir crescer mais rápido, compartilhar o seu sonho, dividir um pedaço do bolo para que você consiga estar em mais lugares. 91 lojas próprias, demora um tempo maior ainda, né? Meu amigo lá, multifranqueado, tem isso aí. É mesmo, 80, né, você falou? Mas talvez só é possível ter feito assim também. Não, só possível não, né? Mas o que facilitou também é o fato de havia um suporte. Um direcionamento, um suporte da franqueadora. Sim. São das franqueadoras, provavelmente, né? Ele é multifranqueado, multimarca. Tem o multifranqueado monomarca. Diversificou o investimento dele, cabuloso, né? E ele tem um centro de custo compartilhado que atende todas as marcas, por exemplo. Então, advogado atende tudo, jurídico atende tudo. Financeiro atende tudo. Isso fica muito mais barato, acaba rendendo muito mais. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda tem um problema, que é a questão tributária, né? Que o grande é penalizado, porque quando você começa a crescer, você tem sete simples. E aí, alguns modelos de franquia não se tornam interessantes financeiramente fora do simples. Isso eu acho que é um problema, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem multifranqueados com 1.000 lojas. Nossa senhora. Não existe essa barreira. E aqui existe um problema, porque eu acho que você é penalizado porque você está crescendo. A sua operação é pequena. A individual, ela não comporta um outro sistema tributário. Mas aí, como você tem várias pequenas, você acaba sendo penalizado. E quando você faz isso, é o societário que manda, né? Não é só a loja individual, né? Aí todas vão ter Aí nascem as pessoas cítricas, né? Cítricas? Os laranjas. Exatamente. Eu acabei de mandar uma mensagem pra mim, antes de chegar aqui, tava no carro, falei, galera, crescer dói, né? Que ele vai chegar dia 20, ele pagar imposto, falando, meu Deus do céu. Trimestral? Não, a gente tá no DAS ainda. Tá preparando aí pra... Esse tira o sono. Mas... Só imagina, né? São 3 meses do 91. Consigo imaginar aqui o... Eu acho que é importante, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E tá tudo certo. Lá na Depil, a gente leva isso muito a sério, essa questão da governança. Eu implantei agora, inclusive, um conselho e a gente está, pela primeira vez, fazendo auditoria externa para profissionalizar cada vez mais a gestão da empresa. Então, eu sou completamente contrária a esse negócio de dar um jeitinho, sabe? Eu acho que empresa não cresce dando jeitinho. Ou você cresce de forma sustentável, né? Estruturando seus pilares numa rocha, ou não cresce. Então, eu sou dessa linha. Agora, há de se repensar nisso, porque realmente tem modelos de negócio que não param de pé. Se saírem do simples, e é uma pena, porque essa pessoa não pode crescer com vários negócios no simples, porque ela é penalizada. Já é um fator de análise quando você vai pensar em franquear seu negócio, né? Sim. Né? O meu franqueado consegue crescer de forma saudável? Não, isso aqui vai ser uma barreira aí. E tem franqueadoras que falam, este modelo de negócio é para 1 ou 2 operações, porque você não pode sair do simples. Entendi. Tem que falar, assim. Tá tudo certo? Uhum. Aí é o crescimento mais horizontal, talvez, né? Como você falou. Nesse caso vai ser mais pegar horizontal. Mais franqueados. Exatamente. E não vai ter aquele indicador lá de várias lojas por franqueado. Uhum. Porque o modelo dele foi feito para ter, cada franqueado ter 1 ou 2 lojas para não passar daquele faturamento. É verdade. Já que eu tô falando de imposto, de faturamento,
Vamos liberar ela para ela poder ir lá gerar mais. Pagar o trimestral. Pagar os impostos dela para trimestral. Nossa, rápido esse trem só. Não, isso aqui, assim, acabou o podcast, o episódio, mas os nossos bate-papos com certeza aí vão continuar. A gente tem que tomar um café, outros cafés, outras cervejas, para conversar de muita coisa que, assim, pra gente que tá com 4 lojas, né, tá crescendo numa velocidade legal. Como você falou, né? Comunidade, ouvir de pessoas mais experientes em negócio, maduras, é importantíssimo. Tenho certeza que a galera também gostou. Como eu falei, tem muito empreendedor aqui que acompanha a gente, muita gente que pensa em ter seu negócio, né? Oportunidade boa aqui com a Depil. Obrigado, Dani, pelo tempo e pelo papo. Obrigada a vocês, eu amei o bate-papo. Parabéns pela iniciativa de falar das dores, né? Como elas são, sobre a vida real e não só sobre aquilo que às vezes o Instagram mostra. Então, parabéns pela iniciativa de abrir um espaço na agenda de vocês para isso. A gente vem ensaiando um podcast lá no Depil já tem um bom tempo e sempre fica para o mês seguinte, assim. Então, vocês hoje são referência para que a gente possa levar isso lá para dentro também, para poder compartilhar essas experiências com os nossos franqueados, para quem, enfim, tem outros negócios também. Obrigada. Tamo junto demais, tá doido. Ótimo jeito de encerrar, né? Ótimo. Valeu novamente. Para você que estava aqui até o final, nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, segue a gente no Instagram, @benzê.gerais, é o do podcast, dos nossos conteúdos, e benzê.minas, da parte de vestuário de moda. Relembrando, tem cupom de desconto no site? Gerais Podcast, 15% de desconto, corre lá, bendizer.com.br. Valeu! Valeu!